de leitura para você, ó. Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho. Vou começar a live com uma frase desse cidadão, que é um dos caras que eu mais admiro. Não acredito que se possa definir a melhor forma de se liderar. Olha só, provocação para a nossa live de hoje, hein? Existe apenas a forma de cada um. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, por que existe uma liderança? Por que existe uma liderança, amigos e amigos? Você, líder, a liderança não tem nada a ver com você. A liderança existe porque existe uma equipe. Existe uma equipe, é por isso que existe uma liderança. Eu adoro isso daí, o foco é no outro. O foco é no outro. Nós vamos trabalhar muito sobre isso aqui. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender e trazer para a nossa discussão hoje é essa questão dessa liderança que precisa ser personalizada, de acordo com a cultura, de acordo com a própria empresa, de acordo com suas equipes, de acordo com cada colaborador. Né, amigos? Olha, Júnior. Olá, Júnior. Boa noite, seja bem-vindo. Enfim, então, essas características da liderança é a transformação. E nesse mundo que nós estamos vivendo, então, cara, essa transformação está muito, muito, muito veloz. Né? Isso mesmo. E qual que é o primeiro passo para a gente desenvolver a liderança, meus amigos e minhas amigas? Pois é, aquilo que eu estava falando, né? Autoconhecimento. Como eu reajo diante dos desafios do meu trabalho, como eu reajo diante dos desafios que são impostos pelos meus liderados, como eu conduzo uma equipe para melhor performance. Mas a partir de como eu venho para o mundo também, né? Se o líder compreende como ele age, como ele reage, ele vai conseguir, assim, flexibilizar e não entrar tão de sola, né? Aquilo que o Emerson estava falando. Não, pode deixar que eu vou controlar aqui, ó. Vou cortar vocês. Porque ele é o dominante. Mas pra gente, por outro lado, que nós somos influentes, a gente pode falar um pouquinho mais. É isso. Que eu acho que assim, começa por isso, né, Renato? Você olhar para você e olhar para o outro também. Não esquecendo que o outro é diferente de você. Eu acho que quando eu estava lá no trabalho, me faltou algumas vezes isso. Perceber que o outro não tinha a mesma velocidade que eu, não tinha a mesma simpatia, digamos assim. Gente que fica mais de cara fechada, mas que está concentrado no trabalho. Só que você acha que tem um problema. Só que, na verdade, não é um problema. Eu acho que também a liderança, a gente também tem que considerar, é que assim, ó, todos nós temos um líder dentro de nós. Né? Sabe? O que depende é o quê? Explorarmos, né, as nossas habilidades e o perfil de cada um. Né? Outro fator importante também do líder é o quê? É identificar e explorar o potencial dos seus liderados. Porque a hora que o líder reconhece as potencialidades de cada liderado e como ele consegue construir essa relação com seus liderados, né? Você tem uma relação muito mais harmônica, você tem uma relação de confiança, você tem um time motivado, né? Essa é a liderança, muitas vezes, que como ali o Bernardinho está falando, né? Essa frase também tem tudo a ver com que essa frase, que eu adoro o Bernardinho, ele é um dominante, né? E ele é fantástico, né? Então, mas é isso, é saber também e linkar toda essas habilidades dos liderados, do líder poder, dos colaboradores, do líder poder entender os seus liderados e também conseguir conciliar isso com os próprios valores da empresa. E aí tem um detalhe muito importante, né? Às vezes a gente acredita que líder é só aquele que tem um cargo de chefia, um cargo de supervisão. E nem sempre é assim. Às vezes eu encontro várias pessoas que falam assim, não, mas eu gostaria de ser um líder, mas a pessoa já é um líder nato, né? Ele já exerce uma forma de condução de um grupo. E aí eu quero que você pense, você que está aqui nessa live, você pense isso. Não espere que a liderança seja a nomeação sua.
de um determinado cargo, mas sim você reunir um determinado grupo para alcançar um resultado. E quando você faz isso, você está exercendo o seu papel de líder, como a gente está falando aqui. Quando você conhece as pessoas que estão ao seu redor, o potencial de cada um, e você sabe o que você tem, quem você é e das suas capacidades, quando você aplica inteligência nisso, você consegue tirar o melhor de cada um e todos chegam no resultado de forma mais fácil. Então, a liderança não é uma atribuição que a organização dá, mas sim uma função que você exerce dependendo da forma com que você se posiciona. E o posicionamento é uma coisa muito importante para a liderança. Então, é importante que você tenha ciência de quem você é, das suas capacidades e também das suas limitações para você fazer o melhor junto com o próximo. E aí essa parte da equipe é essencial, ou seja, existem pessoas que vão fazer coisas muito melhor que você, né? E se você tentar fazer sozinho, com certeza você não vai ser um bom líder e com certeza você não vai chegar no melhor resultado no tempo certo. Então, tente se encontrar como líder, não a partir do momento que te derem o cargo, mas sim a partir do momento que você tem a missão de conduzir pessoas a um resultado importante dentro de uma organização ou em outras atividades da sua vida aí. Fantástico, né? Porque as pessoas vão acabar liderando a sua visão, né? Não necessariamente a sua posição na hierarquia, no organograma da empresa, mas aquilo que você coloca para elas. E a Anaíse trouxe a questão do autoconhecimento, né, que tem que começar por aí, que esse é o ponto de partida. E amigo, amiga líder, você vai ter que aprender a vida inteira. A vida inteira você vai ter que trabalhar com a sua liderança, ela vai ser desafiada em vários momentos, o mercado vai te desafiar, situações irão te desafiar, e você vai precisar, a cada vez mais, ter velocidade no seu aprendizado. Né? E aí a sua reação frente a isso que vai ser extremamente importante, né? As condições que são impostas pelo mercado. Ou você vai deixar as circunstâncias te controlarem, né? O Jim Collins fala muito bem sobre isso, né? Da questão de o líder, ele não se importa com as circunstâncias externas. Ele trabalha com aquilo que ele tem controle, né? Não com aquilo que ele não tem controle, né? A Elisa, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Nossa, sensacional. Ela coloca lá treinamento diário. Exatamente, você vai continuar o resto da sua vida desenvolvendo a sua liderança. Uhum. Ô, Renato, o interessante é que alguns líderes, quando eles saem do operacional para o tático, né, ou para o estratégico, eles acham que tem que ficar estudando ainda só o core da atividade dele, quando na realidade, quando esse treinamento diário é em outras competências, é em outras coisas, porque o que você sabe te levou até ali. Agora, o que você não sabe de gestão, de pessoas, é que vai te conduzir para um novo patamar, né? Com certeza. Cara, você falou algo extraordinário. Porque enquanto você está ali fazendo o operacional, quem está tendo a visão da empresa? Uhum. Quem que está buscando, olhando lá na frente? Quem está liderando, né? Quem está liderando? Então você tem que preparar seu time. Você tem que preparar seu time para isso. Fala, Ana. E também quando você está com um time, muitas vezes você não consegue dar para aquele profissional o que ele mais gosta, as tarefas que ele adora, e você tem que conduzir da melhor forma possível, conhecendo o perfil daquela pessoa, daquele profissional, fazendo com que ele produza, apesar dele não estar fazendo tudo aquilo que ele deseja, que é a paixão dele. Porque dentro das organizações, não é todo dia que você consegue exercer assim as suas paixões. Tem ali o rame no dia a dia que precisa ser feito. E você precisa
pelo menos conduzir da melhor maneira para que as pessoas vejam sentido naquele trabalho que não é a paixão da vida dela. Então, acho que um dos desafios do líder também é inspirar as pessoas às pequenas coisas, pequenas tarefas que precisam ser feitas e que, de uma maneira ou de outra, vai contribuir para aquele final grande do macro. E as pessoas têm que estar estimuladas e que têm que ter essa visão do macro para fazer ali o pequeno de todo dia. Pois é, por isso a importância, né, como falar, do autoconhecimento, e ali também, como o Camilo falou anteriormente também, né? A questão de você estimular a tua equipe, né? E como que você vai conseguir estimular a tua equipe se muitas vezes você não consegue reconhecer nem em você que tipo de líder você é? Né? Sim. Então, assim, a hora que realmente você consegue, porque assim, antigamente nós tínhamos aquela visão que você terminava a faculdade, fazia algumas pós-graduações e parava ali o conhecimento. Hoje em dia a gente sabe que você só para o conhecimento, gente, a hora que você der tchau para esse mundo. Então, assim, você tem que estar em constante atualização. Né? Então, assim, o líder, ele precisa ter esse conhecimento e também o conhecimento da equipe dele. Né? Então, quando você tem e observa quais são os valores que cada um dos teus colaboradores tem, e aí você tem como motivar cada um dos teus colaboradores, né? Porque nesse momento que nós estamos ainda vivendo de pandemia, né, tem muitos colaboradores que ficam assim, poxa, e aí? Fico nessa situação assim, né, de será que eu vou perder meu emprego? Né? Será que eu vou ficar sendo mantido online? Né? O tipo de perfil para ser mantido online ou não, como é que o líder vai conseguir motivar aquele colaborador que está online? Né? Então, tudo isso, a hora que o líder tem essa consciência, né? E ele também, o líder é importante salientar que o líder, independente do perfil que ele seja, claro que ele tem um perfil que ele vai ser mais expresso, com certeza, mas em muitos momentos, de acordo com a circunstância, ele vai ter que adaptar o perfil dele. Né? E quando ele tem esse conhecimento do perfil dele e da equipe dele, ele pode muitas vezes delegar algumas funções. Né? Delegando funções para que outros colaboradores consigam dar o suporte que ele precisa para que ele possa atender outra demanda. Que nem o Camilo estava falando em relação a outros setores. Né? Que talvez naquele momento na empresa seja mais importante para ele. Ótimo. Existe uma ferramenta extraordinária para isso. Extraordinária para você se autoconhecer, para você conhecer todo o seu time, né? Então você faz uma análise do seu perfil comportamental, da sua forma, da sua personalidade, você faz um DNA do seu time todo para justamente você entender muito de como se comunicar com cada um do seu time. E esse DNA é uma coisa fantástica, porque quando você pega aquele mapa e você vê todo mundo distribuído no mapa, você consegue usar o melhor de cada um. Então, é o que a gente está falando aqui, né? Você se conhecer é importante. Você conhecer a sua equipe também é muito importante. Não vai dar uma atividade que exige um enorme detalhismo para uma pessoa que não tem detalhismo. Não vai dar uma apresentação fantástica para fazer para o cliente para uma pessoa que não tem essa desenvoltura ou que não tem essa pretensão. Então, assim, é importante o gestor conhecer as habilidades de cada um, e nesse mapa do DNA é fantástico isso, porque você pinça lá exatamente quem você quer com tal habilidade, você consegue usar o melhor da sua equipe. Isso é sensacional. E propor, né, um desenvolvimento. Podia explicar um pouquinho o que é DNA, porque muita gente que está assistindo a gente não sabe ainda o que é DNA organizacional. Gente, não tem nada a ver com DNA biológico, nem especialidade da nossa amiga Evelise. É outro DNA. Vamos aí, explica pra gente como funciona o DNA organizacional. E se eu tiver uma empresa, como é que eu posso contratar esse serviço? Maravilhosa pergunta, excelente para a gente orientar o pessoal. O DNA é um mapa, uma fotografia
do seu time completo. Você vai reconhecer cada um dos seus colaboradores, as competências comportamentais de cada um deles. Você vai olhar para o seu time e vai entender por que seu time é um time muito mais comunicativo, ou porque seu time é um time muito mais metódico, ou porque seu time é um time muito mais focado na qualidade, ou porque seu time é um time muito mais focado no dinamismo. Enfim, você vai... Opa, alguém está falando que a conexão caiu. Nossa conexão, estamos aí? Não, pode ser que seja ele. Tá, tudo bem. Então, se você voltou, seja bem-vindo. Então, o DNA é uma foto... Olha que bom que voltou, show. Gratidão. Deixa eu ver quem foi o amigo aqui. A organização é muito show. Show. Antônio, seja bem-vindo, amigo. Então, exatamente, você vai ter uma fotografia de todo o seu time, de todas as competências que seu time tem, e você pode identificar se tem um gap de alguma competência comportamental que está no seu time, ou se tem alguém que está deslocado de acordo com o perfil comportamental dele. Por exemplo, alguém que é extremamente comunicativo, fazendo planilhas e interno, enfim. Ou você tem alguém que tem uma habilidade incrível de termos de qualidade, de perfeição, de detalhes, e está tendo um desenvolvimento muito abaixo no contato com o público. Então você pode olhar para esse mapa e entender como tirar o melhor de cada um. Renato, aí o analista de perfil comportamental aplica o relatório, o questionário de perfil comportamental em todos os colaboradores e, a partir do resultado, tem um resultado maior, que é o resultado de todo mundo junto. É isso. É isso. Outra coisa também que pode acontecer é que, assim, dependendo da empresa, o Camilo, que trabalha mais com liderança, ele pode falar mais sobre isso. Mas o que já aconteceu, eu já observar, é que muitas vezes alguns liderados, né, alguns colaboradores, o que aconteceu? Eles refletiam o adaptado do próprio líder. Entendi. Boa. Então, assim, refletiam o adaptado do próprio líder, né? Então, por quê? Porque o líder tinha aquele tipo de comunicação, aquele tipo, né, de perfil, e o colaborador, né, às vezes com aquele receio, né, refletia o quê? O que o líder queria. Então, na verdade, só o colaborador conseguia se comunicar com o líder, né, na comunicação do líder, mas o líder não. E outra coisa, né, às vezes... O que mostra aí, Renato. Mostra aí, vai. Olha só isso aqui, o mapa. Então você tem todo. Isso aqui é o mapa real, tá? É que tá pequeno aqui para você. Mas você entende que time que é o seu executor, que time que está na área de comunicação, que time que está na área aqui de planejamento, que time que está aqui na área mais analítica. E você tem as bolinhas pretas aqui, isso aqui é o mapa real de uma empresa, tá, amigas e amigos? Então você tem um time aqui que não tem ninguém na área de execução, com características principalmente do meu amigo aqui, Emerson Camilo. Né? O Camilo estaria... Onde você estaria aqui, Camilo? Eu estaria aí no vermelhinho. D-puro? O seu é D-puro? Não, é DSC. DSC, nossa, Você não tem I, Camilo? Tô acreditando. Querida, não existe. Esse cara adapta demais. Esse não existe. Então isso aqui é o mapa, amigos e amigas. Olha lá. DSC. O meu I é adaptado aqui, meu amigo. Adaptado. Meu I é adaptado. Então, mas isso que o Renato mostrou é muito importante, porque você que tem um time, às vezes você quer fazer uma tarefa e você olha para o seu time e fala assim, eu preciso fazer um planejamento de longo prazo. E como aqui foi dito, né? Vamos supor que você é super comunicativo, super inspirador. Não vai tentar fazer planejamento você de longo prazo, que você não vai conseguir. Você tem que trazer um estável para te ajudar.
né? Você tem que trazer um cara que é mais voltado para o planejamento, porque ele vai te fazer um monte de pergunta que você não tinha pensado e aí você vai sair com planejamento. Acontece muito em projetos de TI, você cria um novo projeto, você tem que ter uma liderança naquele projeto. Então você olha para esse quadro, quem é que está mais propenso aqui nesse quadro de liderança? Então se você não tem esse mapa, você fica voando a cega. Aí você coloca lá um cara que não tem perfil de liderança, ou que ele tem só liderança, mas não tem influência. Então você tem que olhar para essas competências para você tomar as decisões certas. Se você não olhar para isso, você fica liderando no escuro. Verdade, show. Maravilhoso. Show. Bom, a partir daí, gente, eu vou trazer uma frase aqui para a gente ir para o nosso segundo ponto. Nós falamos de 4 maneiras para desenvolver a liderança, né? Então vamos para a segunda maneira. Falamos a primeira, autoconhecimento. O primeiro passo seu é você se conhecer. Até anotei uma frase aqui do Jung, que para você se conectar com uma outra alma humana, mais ou menos assim, não me lembro direitinho, é somente você ser outra alma humana. Como é que você vai se conectar com as pessoas? Através da comunicação. Como é que eu, líder, posso ter uma comunicação mais eficaz com os meus liderados, com os meus times, amigos? Vamos dar um caminho para os nossos ouvintes aqui. Voltamos à primeira. No que você disse. Voltamos à primeira. Vamos voltar na primeira, dar um passo para trás, para poder dar 2 para frente. Autoconhecimento. Como que eu vou comunicar com as pessoas à minha volta se eu não me conheço e não conheço os meus colaboradores? Entendeu? Aí essa comunicação se torna falha. Aí você vai ter o quê? Né? Gap, você vai ter furos nessas comunicações. Então, assim, você descobrir quais são os perfis que você tem ali nos teus colaboradores, né? Se for ali, e de vice-versa também, né? Porque a hora que você sabe que, de repente, você tem ali, que nem o Camilo, a equipe dele, sabendo que ele é um executor, já sabe que a hora que for conversar com o Camilo, tem que ser direto. O Camilo quer resultado. Ele quer foco em resultado. Não vai chegar pro Camilo abraçando. E aí, chefe? Vamos pro rap hoje. Não é assim. O negócio do Camilo é reto e direto. Resultado, qual é o projeto de TI? Vai acabar quando? É julho, é o prazo? Você vai terminar? Como é que tá o andamento do projeto? Entendeu? Tá fazendo, tá fazendo, entendeu? Quais são as sugestões que você tá me dando? É A ou B? Não vai bater papo com o chefe na sala do café que não vai resolver. Conheça o seu chefe. Conheça o perfil do seu chefe. É muito importante. Como o seu chefe gostaria de ser tratado. Essa é a frase. Né? Não é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Né? Então, essa é uma frase, acho que marcante para nós 4 aqui. Sim. A partir do momento que nós entendemos e conhecemos essa parte do perfil comportamental, não é, amigas e amigos? E aí tem a via de 2 mãos, né? Porque você que está na liderança também, você tem que fazer o que foi falado aqui, fazer a adaptação. De repente, você chega para o colaborador que é mais influente, você é direto, ele fica pensando, o que será que eu fiz, né? Então aí você tem que usar a sua influência, você tem que falar, e aí, como que foi o final de semana? Você tem que entrar no mood do seu colaborador, você tem que entrar no mood de como ele opera, senão você não vai conseguir a conexão. Então é aquele negócio, eu fiz uma devolutiva de perfil e eu acho isso muito legal, né? Com um líder dominante, e aí eu perguntei, você já percebeu que às vezes você fala com o seu liderado e ele fica com aquela interrogação na cabeça? Porque ele também era dominante, né? Então, eu já percebi isso. Por que será? É porque para você as coisas são muito simples e diretas. E você corta etapas.
Você vai falar com o estável, você tem que falar o passo a passo. Você vai falar com conforme, você tem que detalhar as tarefas. Você vai falar com o influente, não vai direto no assunto, né? Não vai direto no assunto que ele não vai prestar atenção. Dá resumido para ele. Conecta ele com propósito. Então, o líder tem que se adaptar e ele tem que ser meio que camaleão. Ele tem que ter uma flexibilidade de perfil para ele conseguir extrair o melhor da sua equipe. Show. Exatamente. E o estável, eu sou influente estável, né? E o estável tem medo dos dominantes. O estável fica intimidado, exatamente, eu acho que essa é a palavra. O estável fica intimidado com a objetividade do dominante. Aquilo que você falou, a interrogação, será que eu fiz alguma coisa errada? O que será que eu fiz? Por que ele falou assim? Gente, perfil comportamental é um divisor de águas, porque é uma forma de você ver o outro de uma maneira que você nunca viu na vida. Né? A gente está falando aqui de liderança, é uma forma de você ver o outro profissional que está ali, né? Que é a outra pessoa, o outro profissional, de uma maneira que você nunca olhou para ele. Você olhava para ele com as suas lentes. Aí quando você começa a entender que é outra pessoa diferente de você, você tira o seu óculos e vai olhar para outra pessoa como ela é. Não, show, é exatamente isso. Então já saibam, o estável fica intimidado com o dominante. Por isso que você tem que ir passo a passo, você tem que se conectar com ele, ver, dar tempo para ele, né? O dominante chega, passa a tarefa e depois vai vir aqui. E aí, como que já tá feito? Não, tem que entender que o estável, você precisa voltar lá e perguntar, depois de um tempo, se ele teve dúvida, se ele começou. Porque pode ser que ele não tenha nem começado, porque ele não entendeu de primeira. Então, é importante você entender a sua equipe, você se entender, porque a partir disso é que vai fazer a total diferença nos seus resultados. Show. E outra coisa também, falando, né, dessa questão do dominante, do estável, né? O dominante, como ele é rápido, ele é aquela para ontem, né? De repente ele tem na equipe dele um estável, e aí que ele é mais calmo, né? Mais concentrado nas tarefas. Ele procura tentar sempre entender a visão dos demais colegas dele, né? Aí o dominante vai dar uma tarefa para o estável. Ele até pode ter entendido, mas assim, ele gosta daquela tranquilidade, da organização, do detalhamento. Então ele vai, né, naquele ritmo dele. E o dominante ali. Bora que o prazo está acabando. Né? Isso inibe qualquer estágio. Qualquer estágio. Completamente desestabilizado. Entendeu? Então, assim, sabe quando sob pressão? Tranquilidade também. O estável não trabalha sob pressão. Tranquilidade, pelo amor de Deus. Tem que ser. Então, aí, de repente, naquele momento, quando você observa isso, talvez, né, o líder ele tem que ter essa capacidade, esse discernimento de observar, né? E se o líder não for capaz de fazer mudanças nele, talvez, nesse momento, deslocar esse estável para um outro departamento. Você falou algo importantíssimo. O líder ele precisa mudar primeiro para mudar os resultados depois. Né? E trazendo para os resultados, o Camilo também trouxe algo fundamental. A liderança existe para os resultados. Né? É para isso que serve. O líder está focado em extrair o melhor dos seus colaboradores para atingir os seus resultados. O líder de um time de futebol quer ganhar o jogo, do basquete quer ganhar o jogo. O líder da sua empresa quer os melhores resultados para o seu negócio. E aí eu lembrei, eu gosto muito eu gosto de números, né? Eu não sou conforme, mas eu gosto de números, viu? Eu também gosto. Né? Eu gosto de números. E o Instituto Gallup traz uma pesquisa onde com 1.700.000 colaboradores, não é qualquer coisa, é mais de 60 países. E a pesquisa mostra justamente isso, que somente, o número é assustador, somente 20% da força de trabalho entrega o que ela tem de melhor. Isso.
As pessoas não, os líderes, as empresas não estão conseguindo extrair o melhor dos seus colaboradores. É um desperdício de recurso humano, de recurso financeiro que não tem tamanho, né? Renato, por falta de conhecimento. É muito influente fazendo planilha por aí. Boa. Boa. Não, um detalhe também, por exemplo, tem um líder, a gente está falando muito do líder dominante, né? Mas o líder conforme também, ele é extremamente detalhista. E ele quer que a equipe dele seja tão detalhista, regrado quanto ele. Né? E ele é extremamente regrado, quer dizer que é difícil você achar, né, conformes. Então você imagina se ele vai ter uma equipe toda de soldadinho. Ele não tem. E como ele é uma pessoa extremamente centralizadora, porque ele acha que só ele consegue fazer perfeito, né? Então, o que muitas vezes pode acontecer? Ele muitas vezes desmotiva a equipe dele. Se ele não conseguir... Ou ele vai para o operacional, né? Exatamente. Então, se ele não conseguir observar que ele precisa fazer algumas mudanças para que ele delegue algumas funções, que ele consiga observar, né? Que é necessário que ele delegue, que ele tente dar a chance que outros colaboradores possam fazer esse projeto tão bem quanto ele. Sim, meu marido é conforme, Denise. O tanto que eu converso com ele já fez perfil, ele já fez, né, o análise de perfil comportamental, e a gente fala muito sobre perfil comportamental. E sempre que ele está aqui em casa, né, tem mais de um ano. E aí, sempre que ele está em reunião, amor, pega leve, as pessoas não são tão detalhistas que nem você. Que bom que você está ali olhando, mas não cobra das pessoas um rigor e uma excelência que você quer, né? Porque as pessoas são diferentes. E a gente conversa muito sobre perfil comportamental. Justamente por isso, por aquilo que eu sempre falo, né? O conforme, ele quer entregar trabalho de excelência. E às vezes ele fica ali buscando, e as pessoas não entregam, assim, a qualidade que ele espera. Exatamente, eles sempre ficam naquela expectativa frustrada. Mas ainda bem que ele tem essa visão. E eu converso muito sobre perfil com ele. Para que ele flexibilize. Muito bom. E a gente não falou do líder estável, né? Imagina o seguinte, isso acontece. Você é um líder que é focado no planejamento, que gosta de definir uma rotina, que planeja as atividades para a sua equipe, mas você tem aquele colaborador lá que fica saindo fora do trilho, que voa, tem aquele outro que não te obedece. O que será que está acontecendo? Será que você está exercendo a sua liderança com a voz de comando que precisa? Então, às vezes, o líder estável ele tem algumas dificuldades e alguns desafios quando dentro da equipe dele ele tem um dominante. Ou quando dentro da equipe dele tem um influente. Porque nem sempre ele sabe lidar com toda a criatividade do influente. O influente não tem começo, meio e fim. E ele colocar isso na caixinha do planejamento dele, às vezes não cabe. Então, é importante, você que é líder, e também não se conhece ainda, não fez análise de perfil comportamental, você tem que olhar para isso e fazer urgentemente sua análise de perfil, porque é através dela que você vai ter clareza se você está conseguindo liderar sua equipe com as demandas que ela tem. Então, você se conhecendo e conhecendo sua equipe, você vai poder lidar melhor com dominante, lidar melhor com influente, lidar melhor com conforme, né? Assim, vai resolver a tua vida. E outra coisa, só para pegar o gancho dele, Renato. Lá na delegacia, muitas vezes, eu acho que um calcanhar do Aquiles, assim, não sei nem, uma coisa que pode atrapalhar a vida de um estável líder é você se transformar numa mãe e num pai. A sua sala vira ali um lugar onde as pessoas vão chorar as mágoas e você acaba
Você virar o recebendo... psicólogo, né? O terapeuta. Isso é uma armadilha, porque você acaba se envolvendo se você não tem essa percepção de que eu faço isso porque eu sou estável, eu tenho que flexibilizar. Porque senão você permite mesmo que as pessoas se afastem um pouco do trabalho e tragam para você problemas de ordem pessoal que não tem nada a ver com o trabalho e você absorve aquilo. E você abraça a causa e você permite que a sua sala, em vez de ser uma sala de resolução de problemas administrativos do trabalho, vire ali mesmo uma sala de psicólogo. Eu pensei muito isso. E isso é uma armadilha para os estados. Um confessionário, né? Vira um confessionário. Com certeza, verdade, verdadeira. Pessoal, vocês estão falando algo extraordinário. Que está assistindo, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vão colocando aqui para gente, que a gente vai respondendo. Se tem algum líder que se identificou com os perfis, quiser dar sua contribuição, algum desafio que ele sente na sua liderança, por favor. Boa. Compartilhe a experiência conosco. Não escrevam todos de uma vez, que dá congestionamento, tá? Escrevam um de cada vez. Dá congestionamento aqui, daí, nossa... Vocês trouxeram pontos fundamentais, né, para a nossa liderança. Então, nós temos que nos conhecer, para conhecer a nossa equipe e, a partir daí, transformar a nossa liderança numa liderança situacional. Né? Você precisa... O Camilo, a Evelise, trouxeram situações onde você vai estar falando com alguém, trabalhando a sua comunicação com o seu colaborador. E a Anaís trouxe a situação de você, líder, enfrentando um outro momento, das pessoas trazendo a você, e você precisa adaptar a sua liderança de acordo com cada momento, de acordo com cada colaborador. Isso só vem com autoconhecimento, só vem com uma análise profunda, né? Não é um conhecimento superficial que vai te dar isso, é você realmente entrar na busca do seu autoconhecimento, abraçar isso e ir em frente, porque não é simples, mas é extremamente poderoso e transformador, como a Anaís colocou há pouco tempo atrás. Então, autoconhecimento, uma comunicação eficaz. Fala, Evelise. Não, é importante também a gente colocar, né, Renato, que a gente está falando da questão do autoconhecimento, né, e eu também a gente tinha falado antes na questão de motivar a equipe, né, como motivar nesse momento, quando você também tem o conhecimento da tua equipe, o que a tua equipe, cada um dos teus colaboradores valoriza. Isso é possível também se ver através da análise de perfil comportamental. Quando você conhece, você sabe que, de repente, você tem um colaborador que ele é extremamente, assim, ele gosta, assim, olha, eu vou incentivar ele no momento, né, para que ele produza mais, para que, né, então eu vou presentear ele com um curso, por exemplo. Show! De repente, você tem uma equipe, né, o Camilo tem uma equipe grande, olha, de repente, para os outros 20, um curso... Ele vai dizer, poxa, que saco. Eu querendo fazer uma outra coisa no final de semana, meu chefe vai me dar um curso para fazer. Mas tem uma pessoa lá, né, que tem um valor teórico alto. Não dá para não falar do valor, né? Qual que é? Eu não tenho, tá? Curso, tá? Eu quero esse curso. Eu quero também. Eu não tenho esse valor teórico alto, né? Até hoje eu saiu um Reels brincando com isso, né? Então, aí essa pessoa vai dizer assim, nossa, para ela é o máximo, gente, ela vai render. Mas para os outros 19, de repente, gente, você tem que dar um final de semana num hotel, né? Ou de repente aluga uma chácara e faz um churrasco. Agora em pandemia não tá dando, né? Agora a verdade é, se ele tiver o econômico alto, ele quer dinheiro no bolso, né? Aí também, exatamente. Se você sabe, você também tem uma maneira de você motivar cada equipe. Se é econômico alto, ele vai querer dinheiro no bolso, realmente. Ele vai querer um aumento de salário, né? Mas tem várias maneiras que você pode motivar a equipe para, de repente, nesse momento, você não perder funcionários, você remanejar os teus funcionários sem ter que fazer demissões, né? Então, muita coisa você pode fazer quando você tem esse conhecimento do líder e de toda a tua equipe também.
Beleza. E esse detalhe que você falou, desculpa, Renato. Manda. Esse detalhe que você falou é muito importante, porque eu vejo muitos líderes fazendo incentivo errado para a sua equipe. Ele dá um incentivo financeiro, se a gente bater a meta, a gente vai conseguir, vai ter um festão, vai ter aumento para todo mundo, vai ter participação e tal, mas se o seu colaborador ele não tiver o econômico alto, isso não vai brilhar os olhos dele. Se ele não tem o estético alto, isso talvez não brilhe os olhos dele. E é o que foi dito aqui. Você está dando o incentivo certo para cada um dos seus colaboradores. Se você aplicar o mesmo incentivo para todo mundo, a chance de não funcionar é muito grande. Você dá lá um curso especial, inédito, que vem o maior especialista lá do gringo. Se ele não tem teórico alto, esquece, ele não tá se lixando para isso, né? Então, você tem que entender o valor do seu colaborador para você dar o incentivo certo. Diga lá, Renato. Olha só, não, vocês estão trazendo é maravilhoso, né? Porque acho que nós 4 compartilhamos de uma opinião do que a motivação não vem de fora, ela tem que vir de dentro. Isso. Nós estamos falando aqui, amigas e amigos, de como motivar o seu colaborador, mas não de algo de fora, mas de dentro, que esteja ligado aos valores desse colaborador. O material que nós trabalhamos, que nós entregamos aos nossos coaches, às nossas lideranças, nos treinamentos que realizamos, vai mostrar exatamente isso. Qual é o valor mais importante para cada um dos seus colaboradores, inclusive o seu. Para quê? Para que você faça uma ação de endomarketing, tiro de sniper. É tiro de sniper. Então você vai dizer exatamente, olha, você vai dar um curso para quem tem um valor teórico alto. A gente está trabalhando aqui, na verdade, com uma teoria da psicanálise de um psicanalista alemão chamado Sprenger, Eduard Sprenger, que num trabalho já do século passado, e é extremamente valoroso o trabalho dele, né, que mostra que todas as pessoas, ele resumiu em 6 categorias de valores, que nós temos a combinação desses valores. Nós citamos o de conhecimento, né, que é o teórico, nós citamos o de econômico, nós temos o valor social, temos o valor estético, temos o valor político, temos o valor religioso. Então, para cada pessoa, ela tem uma combinação diferente, né? Nós estamos falando aqui, o meu, por exemplo, os valores mais importantes para mim, eu tenho os 3 bem altos, na verdade, é o estético, o teórico e o econômico. Então, tudo que eu faço tem que ter um sentido. Tem que ter um sentido. Como ele falou, esse curso que o Emerson está falando, eu quero esse curso aí, cara. Tá? Porque ele atinge direto para mim. Né? E se você, líder, conhecer isso da sua equipe, meu Deus, você vai conseguir ser muito mais assertivo na forma de motivar cada um dos seus colaboradores. Isso é a nossa terceira maneira que a gente está falando de como você desenvolver a sua equipe. É conhecer como levar a motivação, trabalhar com aquilo que está lá dentro do seu colaborador, dentro das pessoas. E eu acho que o mundo do trabalho também está ficando cada vez mais pessoal, né? Mais personalizado, está olhando cada vez mais para o profissional como uma pessoa que tem valores que podem ser diferentes do seu. Então, antes, há anos atrás, décadas atrás, você via como um bloco de pessoas, né? Recursos humanos das empresas. Agora é gestão de pessoas. Cada vez mais o profissional está sendo visto como pessoa. Por isso, trabalhar com os valores, quando você faz ali um DNA organizacional, trabalhar com o perfil comportamental de cada um, de cada ser humano, de cada profissional, você individualiza e olha para ele como ele realmente gostaria de ser olhado, de ser tratado, e uma pessoa diferente das outras. Então, você está
para de trabalhar com a massa e começa a trabalhar com profissionais individualizados, né? Anaís, você falou algo muito interessante, porque todo esse momento que vivemos de isolamento, teve pesquisas mostrando agora da Microsoft, do Fórum Econômico Mundial, mostrando que justamente as pessoas estão sentindo falta da conexão humana. Sim. Né? Então, cada vez mais o valor humano é mais importante para as empresas. E as empresas estão olhando para isso. Então, a liderança precisa caminhar nesse sentido. Tá? O relatório da Microsoft, lançado esse ano, agora no final de março, mostrou lá que 61% da liderança, isso trilhões de dados analisados desse relatório da Microsoft, 61% da liderança está muito feliz com esse momento de home office, de híbrido. Por quê? Os resultados melhoraram. Só que em contrapartida, apenas 67% dos colaboradores não estão bem, estão sentindo falta das conexões, da empatia, do relacionamento com seus superiores. Então, é um momento de transformação novamente. Eu preciso, líder, olhar para isso, entender como é que eu posso trabalhar isso à distância, no presencial, porque eu tenho talentos e eu posso perder esses talentos porque inverteu a história agora. Hoje, eu posso estar aqui em Indaiatuba e trabalhar em qualquer outro país. Viver localmente e trabalhar globalmente. Né? Nós estamos aqui, Naís está em Brasília, Emerson está em São Paulo. São Paulo, né, Emerson? E Evelise está em Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Então, acabou a fronteira, se já não existia, elas foram desintegradas. Né? Então, para eu reter meu talento, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conectar novamente. E assim, no Brasil, às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata, né? Achar que tudo aqui é ruim, mas o profissional brasileiro, ele é muito valorizado no exterior, porque ele é flexível, porque ele é criativo, porque ele encontra formas de resolver o problema. Então, assim, essa característica, né, não é todo lugar que tem. Então, o líder tem que olhar para a equipe com um olhar diferenciado mesmo, porque é um momento delicado. Até quando você pensar em quem você vai trazer para o presencial, você tem que olhar para essa questão do perfil. Será que é todo mundo que quer voltar para o presencial? Tem gente que não tá adorando isso, mas tem gente que está sofrendo com isso. Que ele não consegue mais falar com ninguém, ele não consegue dar bom dia para ninguém, ele não consegue encontrar ninguém no cafezinho. Então esse cara tem que voltar. Então, se você não entender o perfil da sua equipe, você não vai conseguir oferecer o melhor cenário para que eles possam trabalhar. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios, né, amigos? Exatamente. Sim, show. Maravilha. Excelente. Muito bem. E um outro ponto fundamental é trabalhar a forma de tomar decisões. Né? Se nesse momento nós precisamos trabalhar justamente esse voltar para as nossas conexões humanas, o meu autoconhecimento, a minha comunicação, a forma de eu tratar meu time, vai influenciar também nas decisões que eu preciso tomar. Como análise de perfil comportamental pode ajudar um líder a entender a forma de tomar decisões? Como que a gente pode trabalhar com isso, gente? Quem fala? Volta lá primeiro. Boa. Volta lá no primeiro. Autoconhecimento também. Volta lá. Entendeu? Teoria de Jung. Os tipos psicológicos de Jung. Quer dizer, então, volta lá, porque assim, nós temos
preferências, né, no tipo de julgamento que nós vamos fazer das coisas, né? Então, uma maneira você tem é você avaliar através das decisões sobre né, guiado por outros valores pessoais. São pessoas, de repente, assim, mais sensíveis, são mais compreensivas. Então, normalmente, essas pessoas tomam decisões baseadas através do sentimento, né? E tem pessoas que são mais lógicas, né? Que elas normalmente são mais organizadas, elas utilizam aquele causa e efeito, né? Então, que vão ser, a tomada de decisões delas vão ser mais lógicas, né? Vão ser assim, elas vão analisar o que elas aprenderam na vida, em outras situações, para tomar uma decisão. Já a pessoa que é mais sentimento, ela é mais impulsiva na hora, ela acha assim, meio sexto sentido, né? Toma decisão baseada na emoção do momento. Então, mais uma vez, nós voltamos lá naquela estaca, né? Autoconhecimento. Então, aí, muitas vezes, né, você tem colaboradores aí que não sabem, por que a pessoa tem que tomar uma decisão. Gente, é uma decisão, a pessoa está o dia inteiro. Mas é a pessoa lógica que vai analisar todas as potencialidades, né? Vai analisar, vai colocar numa planilha, vai ver prós e contras, né? Matriz de decisão. Matriz de decisão. Matriz de decisão, congruência, e até ela tomar uma decisão, né? Outras agora não, já tomou a decisão ontem. Tem também aquele que vai demorar para tomar decisão, porque ele sabe que a decisão dele vai deixar o outro magoado, vai deixar o outro triste, vai deixar o outro para baixo. Aí ele vai, para ele não se sentir mal, porque a tomada de decisão por sentimento, quando ele sabe do impacto que isso vai ter, o líder que toma decisão por sentimento, algumas decisões têm mais desafios para tomar, né? Então aí ele vai protelando aquilo, porque o sentimento não deixa ele fazer a ação que ele deveria ser feita, né? Isso que é fantástico, né? Como a Evelise colocou e o Emerson complementou aí, que você se autoconhecer, você entender que essas funções psicológicas de julgamento são funções bem racionais. Né? Você está pensando sobre como você vai decidir, você está raciocinando, seja por algo pela razão, ou seja pela emoção, você tem ciência do que você está fazendo. Né? Então, quando a gente entende qual é o nosso lado mais forte, se é a razão, se é a emoção, eu consigo... Peraí. Como é que eu posso balancear esse momento? Se eu sou muito mais emotivo, eu preciso olhar para dados. Se eu estou muito mais focado em dados, em fatos, eu preciso olhar um pouco mais para pessoas, para as emoções. Então, você conhecer como que isso impacta as suas decisões, a sua forma de julgar e tomar e decidir, né? A partir desse momento você, peraí, então, se eu sou um cara extremamente emotivo, então eu trabalho, meu julgamento é sempre pelo sentimento. A partir desse momento que eu conheci isso de mim, conheci que existe um outro lado. Isso! Né? Entendi que existe um outro lado. A partir daí, sim, eu comecei a olhar para fatos, trazer mais informações racionais para pautar as minhas decisões. Fica mais vigilante, né, Renato? Sim. Porque você tem aí a consciência de como você faz. E aí você já fica vigilante. Olha, preciso olhar para aqui também, que aqui também é importante. Exatamente. Exatamente. Uau, amigas e amigos, já passou 1 hora dessa live extraordinária com vocês, meu. Não deu para perceber o tempo passar. Que delícia. Maravilhosa. Maravilhoso mesmo. Vamos para as considerações liderança finais. É sempre um negócio que a gente não vê o tempo passar, não é verdade? Não vê. Daria para a gente estar falando aqui. Não, tem muito tema para liderança.